Opa, gente, tudo bem? Hoje eu vim com mais um voice-over pra vocês, de um treino antigo novamente. E bem, hoje eu tô narrando esse treino aqui que foi com o Notorious, com o Black, né? E assim, foi um treino que eu não tenho muito o que falar porque ele foi bem mais ou menos, sabe? Ele deu mais certo no aquecimento do que na hora do salto. E eu tava, assim, pra me justificar já, eu tava super nervosa e com medo, né, da pista, porque ela tava molhada. E ele é um cavalo que tropeça muito e, sabe, ele tem esses problemas também de atenção, então ele acaba tropeçando e eu tava com medo dele tropeçar e acabar caindo. Aí eu tava super nervosa. Bem, nessa parte aqui, vocês conseguem ver que ele já tá pegando melhor o apoio. Nesse dia ele já tava conseguindo melhor. Teve um trecho que eu consegui apoiar ele bastante, mas infelizmente ninguém gravou. Mas é pra deixar bem claro aqui que ele tava bem relaxado e eu tava conseguindo usar bastante ele e manter ele num ritmo bom e conseguindo encaixar ele no apoio de vez em quando. Ele ainda não tava muito aberto pra isso, né? Mas a gente tava começando a se entender nessa questão. E ele tava começando a melhorar na boca e tudo. Porque, assim, ele é um cavalo que ele tem dificuldade com movimentação, com o corpo dele. Ele não é um cavalo que se mexe muito, ele não gosta de mexer a coluna dele. Ele vive se retendo, ele vive evitando fazer esforço. Então, você botar o cavalo num apoio é um trabalho mais difícil. E ele estava começando a se desafiar mais, eu estava começando a colocar na cabeça dele aquilo. Você tem que trabalhar. E ele estava começando a respeitar. Então, ele começou a apoiar de vez em quando, ele abaixava assim, ficava um tempinho, aí ele voltava. Por quê, gente? Porque cavalo novo, ele tem isso mesmo. Poucos cavalos novos vão pegar direto um apoio. Até porque ele ainda tá se entendendo, e entendendo o movimento dele, entendendo o bridão. Então, é mais difícil. Mas ele já conseguiu ter uma evolução bem grande de uma semana para outra, até porque as pessoas treinam ele durante a semana, então ele começa a ficar com uma constância melhor nos seus trabalhos. Porque, para quem não sabe, eu só monto no sábado, então eu tenho que esperar bastante tempo para poder montar de novo. E, bem, gente, tava assim, tava um dia muito frio, tava um dia que a pista tava bem escorregadia, e eu fui treinar, gente, assim mesmo. Ali, ó, o trecho ali que ele ficou no apoio. Eu achava que não tinham gravado, mas ele até que gravaram, né? E ele ficou mesmo no apoio por um tempo ali. Consegui manter ele. E aí ele começou a entender e ficar mais calmo, com focado, né, nesse trabalho. Quando ele tropeçava, gente, ele é um cavalo engraçado. Quando ele tropeça, ele fica bravo com ele mesmo. Acontecia de às vezes ele tropeçava e ele simplesmente saía corcoviando, porque ele tava bravo com ele. E isso era muito desesperador e engraçado pra mim. Porque, tipo, ele sair corcoviando não é uma ideia muito legal. Mas era bem engraçado também. Porque ele fica bravo com ele mesmo, entendeu? Ele tropeça, ele para de prestar atenção no trabalho, aí vai e tropeça. Aí ele simplesmente fica muito bravo com ele. Aí ele começa a corcoviar e fica muito bravo. Aí é bem engraçado. Mas esse dia ele não tava fazendo isso, né? Ele parou de fazer isso já faz um tempo. Parece que ele começou a ficar mais focado, né, nos treinos, nos trabalhos. E ele tá começando a melhorar muito, né? Essa questão aí do apoio, de prestar atenção no treino. Ele tava indo muito melhor. Até porque ele é um cavalo novo, gente. Cavalo novo, eu vou viver falando isso. Cavalo novo é meio deslocado, né? Ele geralmente não presta muita atenção nas coisas que ele tá fazendo. Você tem que ter um certo trabalhinho com ele, porque é meio difícil, né? Conseguir montar nesses bichinhos quando eles são bem novinhos ainda, crianças. E assim, ele é um cavalo comportado, gente. Ele tem as fases dele, todo cavalo tem as fases dele, mas ele é um cavalo muito comportado, notórios. Ele é um cavalo que tem muito respeito meu. Aí a gente começou a galopar e ultimamente eu tô tendo uns problemas com o galope, principalmente em relação à partida do galope dele. Por quê?
Não é só com ele, mas assim, com os cavalos novos que eu tô montando agora, tá começando a me dificultar e eu tô começando a ver algumas coisas que estão faltando na minha equitação, que é principalmente o uso da perna na hora de partir. Por quê? O notório, gente, ele é um cavalo, para você partir no galope certo com ele, você tem que ter certeza de que a cabeça dele tá para dentro da pista e as costas dele estão mais viradas para fora. Porque senão ele vai partir pro lado errado. Por causa do equilíbrio, e como eu disse, ele é um cavalo que não gosta de mexer muito o corpo dele, então ele vai fazer o que é mais fácil para ele, então ele vai partir do lado errado, que é bem mais fácil para ele. Então, assim, eu tô tendo essa dificuldade e é bem complicadinho de consertar. Mas com o treino a gente vai conseguindo, né? Até agora eu não consegui treinar mais com ele, então não tem muito como fazer alguma coisa. Então, se eu tiver esse problema com outro cavalo, eu vou ter que treinar. E bem, ele até que tava um galope muito bom, bem calminho. Eu estava morrendo de medo de ele escorregar. Porque, né? Sou uma pessoa, gente, eu sou uma pessoa meio paranoica. Mas até que estava dando tudo certo, ele estava galopando muito bem. E eu tava conseguindo ficar mais calma, né? Porque eu vi que ele não tava morrendo, não tava tropeçando, não tava fazendo nada. Então eu fiquei mais tranquila, né? E, assim, gente, pra apoiar ele ainda no galope, eu não tô me focando muito nisso ainda. Eu tô focando mais no trabalho dele no passo, no trote, pra depois começar no galope. Aí agora a gente vai começar com os saltinhos, né? Uns saltinhos bem calminhos, bem baixinhos. A gente não fez muita coisa nesse dia, porque a pista estava toda molhada. Então a gente só soltou xizinho, só pra corrigir algumas coisinhas que ele tinha feito na semana, né? Durante a semana com a dona dele. Aí, gente, vocês podem ver ali no canto que eu fui partir e eu consegui partir certinho. Por quê? Porque vocês viram que ele se inclinou pra dentro. Então, eu consegui partir normal com ele, do lado certo, sem dificuldade, porque eu peguei logo na curva ali pra poder fazer a partida, que é muito mais fácil, entendeu? E aqui, gente, ele teve esse problema que ele tinha refugado, né, durante a semana com a dona dele, e ele queria fazer o mesmo nesse salto de novo. Então, ele deu essa quebrada porque ele ia parar. Só que eu coloquei perna e ele foi pra frente, né? Você bloqueia a ação dele, então ele tem que ir. Por quê? Tava com preguiça de trabalhar, tava querendo fazer coisa errada, né? Aí a gente tem que corrigir. Aí, gente, agora vocês vão ver um exemplo de pessoa idiota. Eu deixei ele com o corpo, a cabeça virada pra fora, e ele ia partir errado. Aí eu já parei ele, porque eu já sabia que eu tava fazendo cagada, pra eu poder pegar e tentar partir de novo. Mas adivinha? Fiz tudo errado, não adiantou nada, ele partiu errado. Por quê? Porque o corpo dele estava inclinado para fora. Aí, obviamente, não ia dar certo. E essa daí sou eu recebendo o conselho da minha professora, que ela falou pra pegar, fazer um círculo, parte do círculo, porque era mais fácil. Então, eu fui fazer isso, né? Claro, sempre sou a rainha da enrolação. Fico andando até um lugar que eu acho melhor, ao invés de, tipo, por exemplo, pegar um trote, parar ali pra poder galopar, pra economizar o cavalo. Não, eu simplesmente fiquei ali andando, 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 esperando, gente, eu sei. Sou uma pessoa engraçada. Aí, gente, mais uma demonstração do que vocês não devem fazer na hora de partir ao galope com um cavalo novo. E com cavalo nenhum, se vocês puderem, né? Porque vocês viram, né? Tava inclinado de novo. Aí o que que você faz? Você faz o cavalo tropeçar. Aí vai que ele escorrega ali naquela lama, imagina, né? Não ia dar muito certo. Então eu comecei a tentar fazer o negócio direito. Tava bem difícil. Começou a chover. Eu tava morrendo de frio, morrendo de medo de tropeçar. Mas a gente vai assim mesmo, né, gente? Se a pessoa tá lá é porque ela quis. Ela quis ir, então ela tem que fazer direito. Aí eu fui ali trocar uma ideia com a minha professora, né? Que ela falou pra mim.
tava deixando o cavalo correr de lado, né? E aí eu tava partindo errado por causa disso. Tava deixando ele pra fora, ele tava partindo todo errado por causa do equilíbrio errado, né? Aí eu comecei a falar assim, gente, agora eu já entendi, agora eu tenho que começar a fazer certo, né? Porque, né? Se eu fizer cagada vai ser complicado. Só que como eu estava com medo, tava me atrapalhando também. Aí eu ia fazer uma coisa, eu ficava com medo, tinha que ficar esperando pra poder fazer o negócio. Aí outro exemplo, né? Menina querida, deixa o cavalo ainda com a cabeça pra fora. Aí fica complicado, né, gente? Eu sei. Esse treino aqui foi um desastre. Mas os treinos ruins estão aí pra gente aprender, né? Pra gente aprender com nossos erros e vir melhor no próximo treino. E essa daí sou eu tentando de novo e fazendo errado. A gente erra e erra e erra, mas no final a gente vai conseguir acertar, né? Como eu disse, no final a gente consegue, então eu finalmente consegui manter ele com o corpo com o equilíbrio pro lado certo e a gente conseguiu partir no galope na mão certa. E sim, gente, ficaram 3.000 anos pra eu ir saltar um X, tudo por causa que eu não tava conseguindo galopar direito. E ainda sendo uma curva bem ruinzinha e agarrada na boca dele, gente. Foi um treino meio desastroso, como vocês podem ver. Mas é como eu disse, os treinos ruins estão aí pra gente aprender. Como que eu falei, olhem a linha do corpo dele. O equilíbrio dele estava virado pra dentro. Então eu consegui partir com ele direito. E a gente conseguiu ir saltar calmamente e certinho. Sem eu fazer cagada, né? A gente indo pra linha do salto. Eu já tentando botar um ritmo melhor nele. Mas ainda assim veio uma distância muito ruim. Pelo menos ele tinha mudado de mão pra facilitar a minha vida. Porque senão iam ser mais 5.000 anos pra eu partir no galope. Aí a gente já foi indo direto de novo, pra não gastar muito tempo. Já tinha gastado muito cavalo, então a gente tem que acabar logo o treino. Aí eu botei um ritmo maior nele e ele deu um salto com uma distância muito melhor. Eu tentei fazer uma mudança ali, mas não consegui. Porque eu acabei agarrando na boca dele também. E não é sobre agarrar na boca, botar, tipo, vou encurtar a minha mão pro lado que eu quero. Não, gente, não é sobre isso. Pra você mudar de mão no salto, você tem que mudar o equilíbrio, você tem que mudar o seu corpo, não é sua mão. Então, eu tentei fazer isso, mas eu fiz com a mão, então eu fiz errado. E aí eu parti no golpe de novo errado. Gente, eu já acostumei já. E não é pra acostumar, tá, gente? É só brincadeira, é só ironia o que eu tô falando. Aí, finalmente consegui alinhar ele e partir direito pra gente poder saltar mais uma vez. E bem, eu não tava montando muito bem nesse dia, né? Como vocês podem ver, a perna tava meio mole, né? Eu não tava conseguindo partir direito, tava bem ruim nessa parte dos saltos e do galope, tava meio ruim. Mas a gente conseguiu uma distância boa nesse salto e já consegui a mudança de mão que eu queria. A gente parou porque minha professora tava arrumando ali o salto pra gente poder ir de novo. E aí eu tive que partir de novo, né? Mas dessa vez, gente, vocês não vão acreditar. Eu, finalmente, depois de 5.000 anos, eu consegui partir de primeira, assim, na mão certinha. Eu fiquei muito feliz de finalmente ter conseguido, né? Aí eu já tava indo pro salto de novo, com a curva bem ruim, como sempre. E uma distância terrível, gente. Vocês podem parecer pra vocês que não é uma distância tão ruim. Mas pra mim, aquilo ali foi horroroso. Gente, eu fiz uma distância muito curta com ele. E isso não pode acontecer, sabe? Ainda mais num piso desse. Tem que ter uma distância boa pro cavalo sair melhor. E aí, essa sou eu recebendo algumas palavras da minha professora.
porque, como sempre, né? Temos que ouvir o que os professores falam. E aí eu fui lá botar meu pé de novo no lugar porque tava doendo. Sempre dói algum pé. E a gente foi ver se tava bem. Agora a gente já tava começando a terminar o treino, né? Já tava indo fazer os últimos saltinhos pra gente poder fechar. Porque era mais isso mesmo, treinar essa questão do galope e esses saltinhos aí. E aqui saiu um salto com uma distância muito, muito boa. E já saiu com uma mudança de mão que foi, assim, muito perfeita. Eu gostei muito dessa mudança. E aí a gente já teve como ir direto pro salto de novo, né? E esse último saltinho, ele foi bom, ele foi melhor. E meu último depoimento sobre esse treino foi: preciso de melhorar as partidas de galope. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Beijo!